Você falou no episódio anterior. Mas bonito. a Malu gosta de treinar com sertanejo. Não, eu Faço gosto menos de treinar de repetições. Tem que todo botar jeito. um Botar uma rock cerveja pesado. aqui, Não, uma eu cerveja. vario. Mas você falou da creatina, Mus. Eu tomo creatina, de fato. E aí, pro Eu não pessoal que tomo. não conhece essa substância, você consegue obter naturalmente na alimentação? E você pensa, Sim. por exemplo, que pro cara que treina pra ficar, sei lá, esbelto, pra manter a boa forma, só faz algumas coisas bem leves, é necessário? Ou você acha que todo mundo poderia ter ganho com uma suplementação disso? Creatina é Todo bom pro mundo sexo? poderia. Perguntaram aqui. Depende. Se você fica só deitado, não. Mas Não. se você é Se tiver ativo, né? Exatamente. Amor, e aí? Vamos treinar? Não tem academia. Ah, então peraí. Agachamento. Liga o relógio. Atenção, você que é preguiçosão, fica lá deitado na cama só esperando o coqueirinho. Faz mal, viu? Muito mal. Isso pega mal pra tu, cabra. Ai, ai. A gente escolhe o que a gente faz. Mas assim, creatina pra todo mundo beneficia. Até pra quem é sedentário. A verdade é essa. Uhum. Se você for ver, por exemplo, o tratamento de paciente que tem sarcopenia, que tem perda de massa muscular, Massa. vitamina D, whey protein e creatina. Uhum. Essas três coisas são obrigatórias. O pessoal já começa, é hormônio. Cara, muita gente tem sarcopenia, tem hormônio normal. Você dá mais hormônio, não vai mudar o fato do quê? Da baixa oferta de nutrientes. Se você tem baixa oferta de nutrientes, não Precisa tem como. do tijolinho para construir, senão não Exato. tem jeito. Não vai Exato. construir o quê? Como? Exato. Agora, o que você tem que olhar também e observar? A creatina, ela muda variáveis pré-analíticas do seu exame de sangue. Então, se você consome creatina, você vai ter níveis diferentes, por exemplo, de creatinina. Então, para você fazer uma prova de função e lesão renal, não é simplesmente pedir uma ureia e creatinina. Porque se você treina e se você faz aeróbio, necessariamente sua ureia vai estar aumentada. Isso não quer dizer lesão renal. Se você consome creatina, provavelmente sua creatinina pode estar um pouco aumentada além daquilo que seria o normal para você, né? Porque existe uma razão, peso, né, e volume de creatinina produzido. Então isso quer dizer que se você pega um cara de 110 quilos como eu, que tem 1,4 de creatinina, né, isso é o normal para mim. Mas se eu pegar uma velhinha, né, de 80 anos, que pesa 49 quilos, com uma creatinina de 0,9, pode levar essa velhinha para UTI, porque ela está fazendo uma insuficiência renal aguda. Tá? Sim. Tem que ver o contexto. E você tem que começar, fica mais difícil você fazer medicina nesse sentido. Por isso que medicina esportiva é tão importante. Porque hoje muita gente faz exercício. Então, se você aparece, por exemplo, com uma dor lombar, né, e tem uma suspeita, sei lá, de uma síndrome renal, que pode ser uma litíase renal, uma pielonefrite, e o sujeito faz musculação e ele toma creatina, se você não avisa o médico, se o médico não está pronto para fazer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pedir, primeira coisa que ele vai pedir, ureia e creatinina. Os dois vão dar alterados. E ele tem o exercício para alterar a ureia e tem a creatina para alterar a creatinina. E aí você começa a ter que lançar mão de outros exames. Por exemplo, cistatina C, que é o que a gente usa para fazer em atleta, porque é mais fidedigno para fazer isso, né? E isso tem que ser de conhecimento, né? Por exemplo, tem um amigo meu que orientou toda a rotina do paciente, um médico, né? O Ian Spray. E o Ian, ele cuida de atletas de alto rendimento, principalmente no CrossFit, né? E aí a menina teve uma hematura, né? Ela urinou sangue, né? Foi pro hospital, reviraram ela de ponta cabeça, falaram o diabo do Ian, né? Aí ele chegou para visitar a menina, ele olhou pra cara do sujeito, ele falou assim, você não sabia que esforço intenso, a pessoa pode fazer uma hematura após o esforço. Aí o médico ficou pálido, né? E o cara já tinha falado o diabo dele, né? Falou, você perguntou o que essa menina faz? E óbvio, ligar pra menina, a menina toda musculosa, toda trabalhada, o físico, né? Você acha que ela faz pouco esforço? Ele não precisou nem dar um esporro no cara, né? Ele só falou do que era ignorância dele. E é por isso que medicina esportiva é tão importante hoje. Muita gente faz exercício. Se você não tiver gente pronta para observar isso, vai ficar aquele papo de internet, de medicina esportiva, enfim... perfumaria. E medicina esportiva é isso, é lidar com as coisas muito complicadas e que tem diagnósticos difíceis de uma forma precisa, né? Dentro do ambiente de alto desempenho. Ou seja, você tem uma vida diferenciada, você vai ter uma saúde diferenciada e aquilo que são Outros níveis, eles vão estar fora da gaussiana normal. Por quê? Porque você não é uma pessoa que vive com a rotina das pessoas que vivem na gaussiana normal.
Tem um livro de fisiologia da Silverton, que é Hum. um livro muito bacana, assim, ele é pouco detalhado, mas é muito didático. E as figuras do livro são ótimas para quem quer dar aula de fisiologia, fica aí a dica. O livro dela, ela explica cada sistema respiratório, cardio, controle de pressão arterial, toda a fisiologia. E tem um capítulo que ela explica a integração da funcionalidade desse sistema no contexto de uma pessoa que está fazendo exercício. Nossa, sensacional. Não conheço isso. E lá é interessante, cara, porque você vê que quando você estuda uma pessoa que está sobre um exercício físico ou um corpo atlético, etc., é um contexto diferente de um ser humano médio que é falado em livros de fisiologia que não... Por exemplo, essa pessoa que tem uma massa muscular muito grande, que tem uma massa muscular... Obviamente o metabolismo dessa pessoa vai ser diferente e obviamente os parâmetros para ser analisado vão ser diferentes e tem que ser uma pessoa que... imagina, Silverthorne. Até aproveitando esse Fisiologia conceito humana. da curva de Gauss que você citou, Muzi, que o Wesley pegou também depois do ser humano mediano, a curva de Gauss é aquela curva em forma de sino. Se, por exemplo, a gente for pegar aqui e traçar uma curva de Gauss das pessoas que estão assistindo o podcast, pensando em altura, a gente vai obter poucas pessoas muito altas, acima de 1,85, por exemplo, poucas pessoas muito baixas, abaixo de 1,50 e a maioria em torno de uma média. Vocês acham que hoje, devido a toda essa questão de uma alimentação que está ficando com uma pior qualidade, muito industrializado, das pessoas estarem submetidas a uma rotina que não seria natural, o cara fica fechado numa caixinha o dia inteiro, entra no carro para ir para outra caixa com luz artificial o tempo todo batendo nele, ele não pega sol, ele não treina. Acho que a média das pessoas está ficando pior? Eu acho que sim. Que a curva de Gauss está indo para um lado ruim, Eu em vez acho- de para o lado bom? Eu acho que sim. Na obesidade, por exemplo, se você vê sobrepeso e obesidade, aí você É um tem várias... marcador importante. Isso. tem várias formas de chegar na conclusão se a pessoa tem sobrepeso ou obesidade ou não. Uma das mais práticas e usada em grandes estudos epidemiológicos é o IMC, o Índice de Massa Corporal. Mas embora tenha outras medidas mais precisas, como obesidade visceral, cintura, etc. Mas se você pegar de 1975 até hoje, a obesidade triplicou. A gente pode até Triplicou, falar além disso. cara. A gente pode falar de síndrome metabólica, que é Sim. Diabetes. excesso de gordura, aham, diabetes e pressão alta. pressão alta. Né? Você quer ver, por exemplo, uma coisa que Estatose. modificou rapidamente aquilo que é essa curva de Gauss? É o Covid. Uhum. O Covid ele mudou drasticamente isso. Inclusive na saúde mental. 86% das pessoas que tiveram Covid desenvolveram algum tipo de transtorno mental. Seja ele alteração de memória, ou ansiedade, ou depressão, transtorno misto. Cara, e outra, né? Pensa que quando você teve a gripe espanhola, você não tinha meios de propagação de informação nada eficientes. Hoje foi fácil criar um pânico geral. E a gente, na medicina, a gente quer fazer até o contrário. A gente quer colocar o nosso paciente, posicionar ele naquilo que é real, porque medo é irracional. E a pior coisa do mundo, ou a pior coisa na vida, é você tomar decisão que é liderada pelo medo. Né? Então, eu acho que teve uma série de coisas que fizeram com que essa pandemia ela tivesse situações muito peculiares, né? E, inclusive a questão digital, né? Ela foi uma das coisas que foi muito mal utilizada mesmo, né? E que ampliou o medo, o receio, né? E hoje a gente vê, sabe, eu tenho até hoje paciente meu que tá em casa e que não sai de jeito nenhum e que mudou o comportamento e que, de verdade, eu falei, olha, a gente precisa tratar disso. E Porque, as crianças também. Nossa, foi acho que eu vi estrago. minhas filhas definharem porque elas estavam fazendo colégio socada dentro de EAD. casa. Uhum. Cara, a gente não consegue fazer uma pós-graduação que é de final de semana. Né? Você quer que uma criança aprenda num contexto de trabalhar, né, EAD? Meu pai ficou chocado. Né? A Maria Clara Volante. começou a ter aula de matemática, né? E o professor, na época, estava dando aula de matemática com PowerPoint, né? Com a conta pronta. Né? E o meu pai, é físico. Aí ele sentou do lado da minha filha e falou: Não, peraí, Maria Clara, Deixa a eu coisa é construir diferente. aqui, né? Vamos estudar eu e você aqui, que a coisa é muito mais complicada. Né? É.